tudo bem? Na aula de hoje eu vou fazer uma revisão para a prova de Sociologia de sexta-feira, ok? Como é que vai ser essa revisão? Eu coloquei para vocês novamente todas as questões dos formulários das aulas 3, 4, 5 e 6. O assunto é positivismo, a Sociologia de Durkheim e a Sociologia de Marx e de Engels. Então vou agora comentar essas questões. Algumas cheguei a comentar nas outras aulas, né, mas é uma revisão. Então vocês tentem fazer novamente essas questões e eu comento agora, corrigindo. Beleza? Então vamos lá. Então as primeiras 3 questões são da aula 3, a aula de positivismo. Aí a primeira questão, eu coloquei o seguinte. Entre as ideias defendidas por Saint-Simon, podemos destacar a defesa da ou do. Vamos lá. Saint-Simon é considerado por muitos um precursor da sociologia positivista. O positivismo, propriamente dito, ele foi criado por Comte, né? E a sociologia também é considerada uma criação do Comte. Mas o Comte ele trabalhou para o Saint-Simon, foi secretário do Saint-Simon. E o Saint-Simon realmente ele adiantou algumas ideias que acabaram influenciando o pensamento de Comte e a elaboração do positivismo. Então alguns consideram que na verdade, a origem, a semente, né, da sociologia e da versão positivista da sociologia estaria de fato com Saint-Simon. Muito bem. Que ideias foram essas que o Saint-Simon defendeu? A. Coletivização das terras. B. Governo voltado para a industrialização. C. Não intervenção estatal na economia. D. Monopólio industrial das corporações de ofício. E E. Abolição da propriedade privada. O pensamento de Saint-Simon foi um pensamento voltado para a interpretação da Revolução Industrial, do início da Revolução Industrial, mas não no sentido das origens da Revolução Industrial, mas do impacto da Revolução Industrial na sociedade. Saint-Simon percebeu, chegou a essa conclusão pelo menos, que a industrialização era inevitável. Chegou para ficar. Então que, na sua visão, era fundamental a criação de um governo que incentivasse essa industrialização, esse progresso tecnológico, né, econômico e material. Por outro lado, ele reconheceu que a industrialização estava trazendo novos problemas sociais, concentração da população nas cidades, crescimento do operariado, com baixos salários, né, jornada de trabalho muito longa, gerando então um conflito social, gerando uma tensão social concentrada nas cidades. Ele temia o agravamento desses problemas sociais. Então ele vai defender ao mesmo tempo uma industrialização dirigida, estimulada pelo governo, pelo Estado, um governo composto, né, por técnicos, né, por engenheiros, né, por economistas, né, por cientistas, que a gente pode chamar hoje de tecnocracia. Estou fazendo essas pausas aqui que estou tomando água. Um governo então dirigido por essa tecnocracia que vai estimular a industrialização, mas ao mesmo tempo ele defendeu medidas de cunho social, né, para proteger os trabalhadores. Ele foi considerado por muitos um reformador social. Ele foi considerado por muitos uma espécie de um socialista pré-marxista. Não um socialista no sentido revolucionário, de querer acabar com o capitalismo, estatizar toda a economia, ditadura do proletariado, não. Mas um socialista que muitos depois chamaram de socialista utópico, defendendo algumas medidas de cunho social para proteger os trabalhadores. Ora, então a letra A não pode ser, porque ele não vai defender a coletivização das terras, né? A resposta é a letra B, um governo voltado para a industrialização. Vamos lá. Mas vamos comentar assim, ó, não intervenção estatal na economia, não. O governo vai ser dirigido por uma tecnocracia que vai interferir na economia capitalista para desenvolver as indústrias. O monopólio industrial das corporações de ofício, não. Corporações de ofício são aquelas corporações de artesãos da Idade Média. Ele vai defender a indústria, não a corporação de um artesanato, né, considerado caduco, ultrapassado. E muito menos a letra E, a abolição da propriedade privada. Então, de fato, a resposta é a letra B. Ok? 2. Sobre as ideias de Auguste Comte, assinale a alternativa incorreta. Então, Comte, como estava comentando há pouco, é considerado o pai da sociologia, né, o criador aí da corrente do positivismo, influenciado pelo Saint-Simon, tudo bem, né, mas de certa forma, um inovador no sentido de ser o criador da sociologia.
O que estaria incorreto nessas questões, nessas afirmativas? Vamos ver. Letra A. Sobre as ideias de Auguste Comte, né? Então o que está incorreto? A. O estudo científico vai defender o estudo científico da sociedade, reconhecendo a inexistência de fenômenos sociais submetidos a leis invariáveis. B. A utilização dos procedimentos científicos das ciências naturais na investigação da realidade social. C. A evolução do pensamento humano pelos estágios religioso, racional e científico. D. A defesa de uma sociedade moderna dirigida por uma elite tecnocrata. E. A preocupação em conciliar modernização e ordem tradicional. Vamos lá. Logo aqui na resposta. A letra A, que está errado, né? Estudo científico da sociedade reconhecendo a inexistência de fenômenos sociais submetidos às leis invariáveis. Voltando aqui para a questão. Por que a letra A está errada, pessoal? Porque o Comte acreditava exatamente no contrário. Que era possível, por meio da sociologia, encontrar fenômenos sociais que são constantes e que podem ser explicados de uma maneira científica. Então são fenômenos sociais submetidos a leis que são invariáveis. É a mesma lei social, né, para aquelas sociedades que têm o mesmo padrão, né, têm a mesma organização. Então, na ótica dele, a sociologia ela é uma ciência que vai se utilizar de um método de procedimentos científicos baseados nas ciências naturais. Por isso que o item B está correto. Ele acreditava que a humanidade estava chegando no estágio onde o conhecimento científico agora não se limitava apenas ao conhecimento dos fenômenos da natureza, mas também os fenômenos da sociedade, com a descoberta dessas leis invariáveis, né, na sociedade. Então ele desenvolveu aquela interpretação da evolução do conhecimento humano baseado em 3 grandes estágios. Um estágio teológico, de base religiosa, um estágio metafísico, onde já existe a aplicação do racionalismo, mas de uma maneira muito abstrata, né, sem a observação concreta dos fenômenos, e o estado científico é o estado positivo, onde as ciências da natureza vão se combinar com as ciências da sociedade, que é a sociologia, utilizando um método científico comum, baseado nesse método da ciência da natureza. Então a letra C está correta. O religioso aqui pode ser o teológico, e o racional pode ser o metafísico, e o científico é o positivo, ok? Na letra D está correto também, porque, como eu comentei, o Comte foi muito influenciado pelo Saint-Simon. O Comte também vai defender um governo capaz de estimular a industrialização, o progresso, né, o progresso industrial e econômico, porém mantendo a ordem social, né, evitando distúrbios como aqueles que ocorreram na Revolução Francesa, ou novos problemas sociais gerados pela própria industrialização. Então tem que ser um governo que assegure o progresso e, ao mesmo tempo, mantenha a ordem. E na letra E a gente tem exatamente isso, a preocupação em conciliar a modernização com a ordem tradicional. O Comte vai defender a estrutura da família, né, várias tradições, né, de uma sociedade pré-moderna, mas ao mesmo tempo casando tudo isso com um processo de modernização. Ok? Então a resposta é a letra A. 3. Um exemplo da influência do positivismo na história do Brasil pode ser encontrado, com exceção de o Brasil vai ser um dos países que mais receberam influência do positivismo no século XIX. Isso se mantém até hoje. Claro, pessoal, que o positivismo ele vai se adaptando às circunstâncias, né? Então não é necessariamente aquele positivismo clássico, 100%, como o Comte defendia, mas a ideia geral do positivismo, né, da ordem, do progresso e tal, do Estado que garanta a modernização, garanta a industrialização, mas preserve, né, a ordem social. Então, a gente percebe isso, por exemplo, no lema da atual bandeira brasileira, ordem e progresso. A letra A está correta, quer saber o que está errado, né? Na letra B, na derrubada da monarquia. Como você sabe, os positivistas, né, militares positivistas e civis, entre os militares do famoso Benjamin Constant, vão ser os principais conspiradores na derrubada da monarquia, na queda de Dom Pedro II e na proclamação da República. Letra C, no Estado Novo de Vargas também. Vargas iniciou sua carreira política no Rio Grande do Sul, na época do governo do Júlio de Castilhos, que foi um grande positivista. Ele fez um governo, né, baseado no positivismo, que muito influenciou o Vargas. A família do Vargas era aliada do Júlio de Castilhos, né, o Vargas pertencia à oligarquia local. Então, quando o Vargas governa o Brasil, especialmente no Estado Novo, ele instala uma ditadura modernizadora e conservadora. Uma ditadura que estimulou a industrialização,
uma ditadura que criou leis trabalhistas para tentar conter problemas sociais, né, resolver a questão social, sobretudo nas cidades, envolvendo o operariado, uma ditadura que conservou a estrutura agrária tradicional, uma ditadura que vai buscar preservar a família tradicional, né, ou várias outras tradições cristãs. Então aquela conciliação entre a ordem e o progresso vai marcar o Estado Novo do Vargas. A letra D fala que o positivismo foi influente no parlamentarismo às avés de Dom Pedro II. Não, isso aí vai estar errado. Aqui, ó, a resposta é a letra D. Está errado. Né? O parlamentarismo às avés de Dom Pedro II vai ser uma adaptação daquela estrutura do poder moderador criada na Constituição de 24. Não é uma influência do positivismo. E no regime militar brasileiro está correto, né? Porque os militares brasileiros vão também instalar um regime autoritário, modernizador, que vai incentivar a industrialização, vão preservar a legislação trabalhista do Vargas e, ao mesmo tempo, né, vão reprimir a oposição, vão tentar manter uma ordem social inalterada. Então a resposta, de fato, é a letra D. Nós já temos 12 minutos de gravação, pessoal. Vou parar aqui só para não ficar muito pesado o vídeo. Aí já retorno nas questões do Durkheim, ok? Até daqui a pouquinho. Opa, fiz alguma coisa errada aqui, ó. Ixi. Como é que eu paro esse negócio? Ave Maria.